Bom, pessoal, muito bom dia. Agora são 9 horas e 25 minutos do dia 20 de dezembro de 2024 e o Bitcoin deu um retorno muito forte aí nesses últimos 2, 3 dias aí. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder fazer uma análise para a gente ver que rumo que ele está tomando. Nós tínhamos previsto, né, que a semana seria uma semana de alta para o Bitcoin. De fato, aqui ele chegou a atingir os 108.700 pontos aproximadamente. Mas, como a gente sempre menciona, né, nem tudo são certezas, a gente tem probabilidades. Ele sofreu um revés aí após declarações aí do Fed essa semana. E aí está recuando um pouco, veio já visitar aqui a casa dos 92 mil, né, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o gráfico mensal, ele ainda diz para a gente aqui que estamos em ritmo de alta, tá? Ainda não viramos para uma queda. Pode ser que ele faça aqui, inclusive, um recuo. Ele tem possibilidades aqui, seguindo a teoria do movimento aqui, poderia vir até a 70 mil aqui, que não seria tanta tragédia aqui no mensal, para depois voltar a subir novamente. Mas, no entanto, a gente vai ver em tempos menores aqui que ele tem pontos de parada, né, em regiões aqui que a gente precisa observar para ver se realmente a gente está tendo uma reversão do movimento ou não, tá? Vamos aqui baixar para o gráfico semanal. E no gráfico semanal, nós vemos aqui também, ó, tem a tendência, né, que a gente viu no mensal, ela também é vista aqui no semanal da mesma forma, e com a semana fechando, apesar de ter buscado um patamar superior, como tínhamos previsto aqui do preço atingir, ela recuou tudo e já está rompendo o fundo da semana anterior. Esse sinal por si só, ele já traz para a gente aqui algumas informações, mas por enquanto ainda nenhuma grande preocupação, tá? O que que ele está falando aqui? Uma vez que eu rompi esse fundo, eu posso chegar a visitar esses outros aqui, tá? Então, temos aqui esse ponto que era um ponto de parada do preço e ele já passou, tá vendo? Nesse momento aqui, olhando para o semanal, ele já buscou para baixo. Quando a gente vem no diário, vamos dar aqui um zoom, acertar a visão. Quando a gente vem no diário, o gráfico ainda está formando o candle do diário. Ele já veio aqui, onde que ele chegou? Vamos dar uma olhadinha. Ele chegou aqui em 92.272. E agora está recuando um pouco. O que que a gente vai ter que observar aqui para poder confirmar esse movimento de reversão? Esse era o primeiro ponto que a gente não podia perder. Eu já belisquei abaixo dele. Isso aqui já é no diário um sinal realmente aqui de reversão, tá? Ainda não, né? Ele está formando aqui um sinal de reversão. O preço, a gente tem sempre que esperar confirmações, que ele pode fazer isso aqui e voltar cá em cima de uma vez. Isso pode acontecer, tá? Assim como ele fez aqui, ó. Buscou lá em cima, buscou aqui embaixo, voltou para lá. Então, ele pode também vir aqui e voltar rápido aqui para cima, fazer um V, né? Descer aqui e vir para cá. Vai fazer um V revertendo esse preço aqui. Isso pode acontecer, tá? Então, como que a gente passa a desacreditar no retorno desse tipo? Quando o preço vem aqui, forma um candle mais alto, um fundo, e aqui ele forma um novo topo. Se o preço faz uma formação desse tipo aqui, a gente já começa a ter, vamos voltar aqui só um minutinho, a gente já começa a ter topos mais baixos que topos anterior. Aí a gente já tem um fundo, que é esse aqui, desculpa, a gente começa a ter esse fundo mais baixo que o fundo anterior e também um topo mais baixo que o topo anterior. Aí realmente a gente já pode entender como que o preço está de fato fazendo uma reversão de movimento e aí a gente toma a decisão de continuar, de não ficar e tal. Porque o primeiro ponto que tem que ser observado é o seguinte: o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo trade ou eu estou fazendo holding? Se eu estiver fazendo holding, gente, não importa muito esse movimento aqui por enquanto, sabe? Porque o Bitcoin ele tem ainda estrada para chegar nos 128 mil, até mais, né? A previsão é de que a gente deveria estar se preocupando com uma reversão desse preço lá para outubro do ano que vem, né? De julho para frente, tá? Mais próximo de outubro, novembro do ano que vem,
seguindo aí os ciclos passados, tá? Então, essa queda aqui tem os seus motivos, né? Como eu disse aqui, o Federal Reserve fez algumas declarações essa semana e isso por si só já foi suficiente para o preço dar esse recuo, mas ainda não, nós temos que esperar para ter certeza aqui se o preço realmente vai confirmar a continuação dessa queda ou não. E aí, a gente tem alguns pontos aqui interessantes que a gente precisa observar. Quando a gente baixa aqui no diário, nós temos aqui algumas regiões onde o preço acumulou, né? E esses pontos são muito importantes aqui para a gente precisa considerar. Olha só para você ver aqui, ó, uma região de muita ordem, tá vendo? A gente teve um acúmulo de ordens aqui nessa região. Temos outros pontos aqui, como esse. Ó. Temos esse ponto aqui, que foi onde o preço atingiu agora, tá vendo? Bateu exatamente aqui no meio desse movimento. Temos um outro ponto, que é esse aqui, ó, que a gente teria agora como, por exemplo, se esse preço realmente confirma aqui para a gente que está descendo, ele poderia chegar aqui na região dos 90 mil, aqui, ó, entre 89 e 90.500, alguma coisa desse tipo. A gente tem uma outra região aqui maior um pouco, ó, que é essa região aqui de acumulação, que engloba inclusive a anterior, que é de 87 a 90.500, alguma coisa desse tipo. Então, esses pontos são pontos importantes, tá? Assim como ele pode voltar aqui, recuar nessa região aqui, ó. Vamos dar um aqui para puxar. Pode ser que ele volte aqui também, tá? Nesse ponto ali, já está dando uma reaçãozinha aqui. Vamos baixar no tempo menor para a gente ver. Mas olha só, tudo começa nos tempos menores, tá, gente? Mas são tempos menos confiáveis. Quando a gente olha no mensal, que é o mais confiável que a gente tem, ele ainda tem projeção de alta, tá bom? Por isso que a gente precisa confirmar. Esse aqui é o diário. Vamos pôr no 4 horas. No 4 horas eu já venho desenhando aqui uma queda, tá vendo? Ó? Marca. Depois eu acerto aqui fundo, topo, fundo, topo. Pode estar desenhando um fundo aqui nesse momento. E aí a gente, no 4 horas aqui, a gente já consegue verificar o nível, né, o range do movimento. Olha só para vocês verem. Aqui vocês estão vendo? Eu tinha um topo aqui, um fundo, topo mais baixo, fundo, topo mais baixo, fundo, topo mais baixo. Estou fazendo um novo fundo aqui nessa região aqui, tá? Tá vendo que ele parou exatamente aqui na região de acumulação? Parou, fez um topo, parou de novo, fez o topo, parou de novo, pode fazer outro topo. E que nível que está esse topo? Quando eu puxo aqui, a, quando eu puxo o meu grid aqui para ver, né, como é que foi a queda e o retorno, o preço movimentou, vamos ver percentualmente aqui, ele caiu quase 5%, tá? Caiu quase 5% e voltou cerca de 2%, quase metade. Caiu 4,90% e voltou 2 ponto alguma coisa. Só que aqui, quando eu ponho o meu grid, ele quase que chegou no meio e estava muito forte aqui e desceu de uma vez. Então ele fez um novo movimento de queda. Até onde que ele veio? Até na região central e voltou a cair. Então aqui ele veio novamente, acelerou um pouquinho mais, não conseguiu chegar nos 50%, veio até os 37,5%, caiu novamente. Agora ele fez um novo repique, com um candle mais alto. E esse candle aqui no 4 horas, gente, ele pode ser um candle de exaustão, tá? Ele pode estar representando aqui um candle de exaustão. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais um indicador aqui, que é o volume. Vamos ver. Volume delta. Não, cadê aqui? Volume, só volume. Tá aqui. Pronto. Tá aqui o volume. Quando a gente dá uma acumulada aqui para ver no 4 horas, olha só para você ver, a gente teve essa região aqui, ó, teve um aumento de volume na queda, tá vendo? E essa barra aqui foi uma barra muito, uma barra de volume aqui forte, né, com um tamanho, né, uma amplitude muito grande aqui. Então, isso costuma ser final de movimento. Posso afirmar? Não, não tem como afirmar.
O que que a gente observaria aqui agora para poder fazer alguma projeção aqui? Eu vou tirar aqui o volume de novo, tá? Foi só para a gente ver como é que estava isso aqui. Qual a projeção aqui que a gente poderia fazer nesse momento? Primeiro que é ele visitar aqui esses 50%. Então, é um algo mais provável se ele for seguir os movimentos que já vinha fazendo. E o outro ponto é se ele vir aqui, fizer um novo fundo aqui para essa região acima, aí a gente poderia falar que ele já vai começar a reverter desse ponto aí, confirmando, confirmando essa barra como sendo uma barra de exaustão do movimento. Nós tivemos aqui uma buscada muito forte de liquidez aqui nesse ponto. A gente está falando que esse ponto é um ponto de acumulação importante aqui no diário. Ele deu uma parada e agora está fazendo um ligeiro movimento de recuo aqui para, né, para fazer uma realização dessa queda aqui. A gente espera ele aqui nos 50% e quando chegar aqui, vamos ver, vamos observar se ele vai fazer um novo fundo aqui. Então, para movimento mais curto, gente, para os movimentos mais curtos, o que a gente tem realmente são essas possibilidades. Deixa eu tirar aqui um pouco, eu vou falar uma outra questão aqui, só para reforçar um ponto que eu já disse. Algo que a gente tem que prestar atenção é aqui no semanal, a gente já tinha, né, um megafone aqui, como a turma gosta de falar, né? A gente já tinha esse movimento desenhado. Eu posso estar tendo aqui um movimento de expansão, tá? Isso pode se configurar um movimento de expansão no semanal, vindo dessa forma. E aí, pode ser que o preço volte aqui a visitar a casa dos 90, né? Mas uma questão que a gente precisa realmente acompanhar e esperar aí. Um outro ponto a ser observado é essa projeção aqui, tá? Essa projeção aqui também é algo possível de acontecer. Ele ficar próximo de onde está e, como eu falei, dar sinais ali de voltar a reverter. Quando que eu tenho que me preocupar? Quando no semanal, esse preço, no semanal, deixa eu marcar aqui, desculpa, no semanal a gente tem a seguinte situação. Esse aqui é o fundo mais próximo que eu tenho no semanal, tá? Então eu tenho esse fundo aqui, que é uma linha mais baixa que as demais ali. Se o preço romper esse fundo, e aí a gente está falando aqui dele vir fazer alguma coisa aqui embaixo e depois voltar para cá fazendo um novo topo ali mais baixo que esse, aí, gente, a gente precisa repensar se continua na posição, se não continua e tal, tá? Então, assim, Bitcoin, por hoje, está em queda, risco de visitar aqui os 90, se romper 90 e voltar fazendo um topo mais baixo aqui, temos que repensar nossas posições, né? Se a gente continua ou não nos trades que estão sendo feitos. Quem está fazendo hold não precisa se preocupar, é só manter e ficar tranquilo aí e aproveitar as oportunidades de compra aqui para baixo, caso o preço venha visitar aqui para baixo, tá? E se ele realmente vier acima do meio desse candle aqui e fizer um novo fundo aqui, a gente já teria uma nova projeção daqui para frente de retornar à alta. Então, precisamos aguardar. Quem está desconfortável tem que repensar as posições. É o que eu falo sempre: coloque no game o que não te faz falta, porque isso te mantém tranquilo nesses tipos de situação, ok? Então é isso aí. Um grande abraço para todos. Força, fé e fraternidade.